nossa aula de hoje vamos estudar cor, luz e visão. Vamos entender um pouco mais o que seria isso. Vocês verão que é um assunto simples, não é um assunto complicado, fácil de compreender, ok? Então vamos prosseguir nos slides. Bom, o que é a cor para as nossas vidas? Qual é o seu papel? Qual é a sua importância? Primeiro, ela define ações, como o slide está aí mostrando. Ela faz parte da nossa decoração, tá ok? Veja aí as figuras. Ela também é a camuflagem de alguns objetos, como está aí mostrando no nosso slide, e de alguns animais. Então, com isso passamos a entender que a cor em nossas vidas ela tem um papel essencial e importante. Tranquilo? Então, vamos prosseguir. Bom, mas quando e como foi que iniciou o estudo das cores? Bom, podemos citar dois grandes povos, os babilônios e os egípcios. E diante disso também podemos citar um grande filósofo chamado de Empédocles, que foi no ano de 492 a 432 a.C. Mas qual foi a sua concepção? Bom, ele relacionou o vermelho ao ar, o verde amarelado ligado à terra, o branco ao fogo, o preto à água, e que as cores dos objetos era fruto da mistura desses quatro elementos. Então, esse foi a concepção desse grande filósofo grego. Beleza? Então, vamos prosseguir. Bom, tivemos também o outro grande filósofo, Aristóteles, que foi do ano de 384 a 322 a.C. Mas qual foi a sua concepção? Bom, as cores eram propriedade dos objetos. E o que mais? E era em número de 6. Então, vamos ver o que são essas 6 cores. O vermelho, o verde, o azul, o amarelo, o branco e o negro. Então essa foi a concepção de Aristóteles. Simples, né? Até agora muito tranquilo. Então vamos continuar a nossa apresentação. Bom, também temos a teoria das cores de Newton, que foi do ano de 1643 a 1727. E qual foi a sua concepção? Bom, ele dizia que a luz branca era a mistura de todas as cores. Sim, mas como foi que ele chegou a essa concepção? Para provar, ele passou um feixe de luz solar em um prisma, como estamos observando aí no nosso slide, e ao fazer isso, ele obteve o conhecido espectro colorido, ou seja, que a luz branca era a presença de todas as cores, como estamos aí a observar no nosso slide. Beleza? Então vamos prosseguir. Bom, e a luz era composta por 6 cores. Que são elas? O vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul e o violeta. Mas alguém pode estar se perguntando, não são 7 cores? Então vamos entender o porquê. O azul marinho foi acrescido posteriormente de forma a reconciliar a teoria das cores com a harmonia musical, ou seja, 7 notas musicais. Então é por isso que nós temos 7 cores, para que houvesse uma harmonia com as notas musicais. Vocês entenderam por que agora? Muito simples. Então vamos prosseguir. Bom, já em 1860, Charles Young, ele aprofundou as experiências de Newton, mas como ele fez isso? Bom, ele projetou 3 focos de luz, obtendo assim a luz branca. E esse processo ele chamou de síntese aditiva, ok? Então vamos prosseguir. Mas, afinal, o que é a cor? Talvez você nunca tenha se perguntado o que é a cor. Algumas cores estão muito presentes em nossa vida e nem percebemos nelas. Ora, qual é a cor? Você pode estar falando isso. Porém, a percepção das cores é uma parte extremamente importante de nosso dia a dia. Além de influenciar em nosso gosto pessoal,
As cores são responsáveis por nossa capacidade de diferenciar os objetos que nos cercam e influenciar até em nossos sentimentos. Por isso, dá para ver que a cor das coisas não é algo tão simples como imaginamos, não é? Você acha que a cor de um objeto depende somente dele, não é mesmo? Uma maçã madura é sempre vermelha, não é? Prepare-se para a resposta. Não. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Como veremos, a física nos ensina a desconfiar de nossos sentidos. Não devemos acreditar em tudo que vemos. Sempre é possível questionar e tentar entender o que está por trás daquilo que olhamos. Beleza? Então vamos prosseguir nesses slides. Então, como eu tinha falado anteriormente, a cor é uma sensação provocada pela luz sobre o órgão da visão. A cor é a impressão causada pela luz sobre os corpos diante dos nossos olhos. Quando não há luz, não percebemos as cores. Então, para entender tudo isso, ou seja, para enxergarmos qualquer coisa, é necessário que haja luz. Sem a luz, não é possível diferenciar as cores dos objetos. Por isso, não podemos ver nada quando estamos fechados em um quarto escuro. Como a maioria dos objetos que nos cercam não emite luz visível, como as cadeiras, os livros, as roupas, e até você e as outras pessoas, então só podemos vê-lo porque eles refletem a luz do ambiente em que se encontram. Está ficando mais simples, mais compreensível? Então vamos prosseguir. Vamos compreender um pouco através dessas duas figuras que aí estão. E vamos ver que quando a luz do sol incide sobre os objetos e essa luz é refletida até os nossos olhos, é através disso que passamos a enxergar as cores desses objetos, como estamos observando aí das árvores e da maçã. Beleza? Então, essa luz refletida por esses objetos pode ser a luz do sol ou também a luz artificial, como de uma lâmpada. E também é bom sabermos que quando a luz incide sobre qualquer objeto, três processos podem acontecer: a reflexão, a absorção e a transmissão da luz. Ou seja, o que é reflexão? É quando é refletido as cores do objeto até os nossos olhos. E a absorção, ou seja, quando o objeto absorve a luz incidida sobre ele. E a transmissão é quando ele transmite a luz, a cor daquele objeto até um determinado lugar. Ok? Então vamos prosseguir. Bom, para entendermos melhor, nós estamos vendo aí no nosso slide um objeto, no caso uma maçã, que está totalmente branca. E agora vamos colocar sobre este objeto uma luz branca e veremos que as cores do espectro será incidido sobre esse objeto, no caso a maçã, e após isso a cor que será refletida até os nossos olhos será a cor vermelha. Beleza? Fica mais fácil entender assim. Ou seja, mas quando a maçã não emite luz, então só podemos ver porque ela reflete a luz incidente, não é isso? Que nesse caso é a luz do sol. Assim, se ela parece vermelha é porque está refletindo a luz vermelha. Aí você deve estar se perguntando, como ela está refletindo vermelho se a luz solar não é vermelha? Acontece que a luz do sol, também chamada de luz branca, é a composição de todas as cores. Ficou entendido agora? Simples, né? Então vamos prosseguir. Bom, os dois extremos da cor luz são o branco, que é a presença de todas as cores, conhecido como uma luz pura. O preto, que é a ausência total de luz, ou seja, nenhuma cor é refletida. Beleza? Então vamos prosseguir. Bom, e quanto à mistura? Quanto à mistura, qualquer que seja a sua origem, as cores se classificam em as cores primárias, cores secundárias e cores terciárias. Mas quem são elas? Então vamos ver nos nossos próximos slides. Bom, as cores primárias, quem são elas? O vermelho, o verde e o azul. Essas são as cores primárias.
E as secundárias? Como seriam elas? Como são formadas? Bom, para formar as cores secundárias, há uma combinação de duas cores primárias em proporções iguais. Ou seja, para formar as cores secundárias, tem que ter duas cores primárias em proporções iguais. E as cores terciárias? Bom, ela é a formação da cor primária mais a cor secundária, ou também a cor primária mais uma primária em proporções desiguais, porque se forem iguais, nós teríamos as cores secundárias. Mas tem entendido a diferença das combinações de cores? Então vamos prosseguir. Bom, mas a mistura de todas as cores ou pigmento obtém-se o preto, e esse fenômeno chama-se síntese subtrativa. Tranquilo até aí? Então, seja, a mistura de todas as cores, nós vamos obter a cor preta. Tranquilo, né? Então vamos. Bom, e o que seria a policromia? A policromia, ela é importante no nosso dia a dia. Mas como? Bom, a partir das três cores primárias e o preto, conseguimos obter todas as combinações de cores. E essa combinação é o que dá o funcionamento das impressoras coloridas. Entenderam aí o papel da policromia, que é a formação das três cores primárias mais o preto? Beleza, né? Então vamos prosseguir. Bom, para não ficarmos somente na nossa apresentação, ou seja, na nossa aula, vamos deixar algumas perguntas para que você possa compreender melhor e aprofundar mais em cima desse conteúdo. O que é a cor? Você já deve saber a resposta. O que diferencia uma cor da outra? Podemos ver todas as cores existentes nos arco-íris. Você já deve saber também a resposta. Onde está a cor se este é algo que não está diretamente nos objetos? E por que temos dificuldade em enxergar as cores no escuro? Então essas são algumas perguntas que vamos deixar no final dessa nossa apresentação, que você possa ter entendido e compreendido muito bem o papel da luz naquilo que enxergamos. Obrigado.